Olá, prezados alunos, prezadas alunas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Elaine Schwab e estou aqui representando, a área de gestão e negócios por meio da nossa coordenação e que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, hoje é mais um dia de Livros em Pauta. Na nossa série, o Livros em Pauta de hoje traz um livro muito interessante. Mas antes de falar sobre esse livro, o que é legal vocês saberem? Qual é o nosso objetivo dessa série Livros em Pauta? Livros em Pauta é uma série que traz entre nós compartilhamento de conhecimento. A gente pode promover uma explicação sobre aquilo que nós vimos ou vemos na teoria, e aí então podemos transformar isso na prática com os exemplos, com os estudos de caso que os livros nos trazem. Então, as disciplinas que vocês veem no dia a dia, nos nossos cursos da área de gestão e negócios, muitas delas eu consigo transformar, trazer aqui alguns estudos de caso, algumas questões que nós possamos ver nesses livros de séries em pauta, dos livros, em pauta desta série, e poder realmente compartilhar tudo isso. Vamos promover a reflexão, Por que não refletir sobre o que os livros nos trazem? E isso desenvolve o nosso profissionalismo, isso desenvolve o nosso conhecimento. Qual é o livro de hoje? O livro de hoje é de Sandro Magaldi e José Salib Neto, O Novo Código da Cultura. Esse livro nos faz mergulhar em refletir sobre o que é cultura. Cultura é o jeito de ser? Cultura são as normas, os valores, as crenças, aquilo que nós seguimos e que temos realmente a certeza de que é o correto? Como que nós podemos, por meio desse livro, de Sandro Magaldi e José Salib Neto, explorar essa questão do novo Código da Cultura? Esse livro nos chama a atenção, nos trazendo a seguinte questão. Quando nós falamos em cultura organizacional, muitas vezes a cultura ela não é tratada como um ativo estratégico da organização. Esse livro nos faz refletir sobre isso. A cultura organizacional normalmente e pode ser tratada, em alguns casos é tratada de uma forma secundária, com uma mera parte da organização. Mas se eu disser para vocês que nesse livro os autores desmistificam isso, trazem algumas questões mostrando para nós o quanto é importante dar a devida atenção para a cultura organizacional. Quando nós falamos em cultura, nós temos que pensar o seguinte, Ela é uma contribuição valiosíssima para a organização, para os líderes, para os funcionários que trabalham na organização. Essa pesquisa, esse livro, ele traz uma pesquisa e mostra para nós uma pesquisa feita com 2.000 executivos, mostrando que quando a cultura é tratada, muitas vezes questões como palavras como desafios e comportamentos surgem. E aí, muitos líderes acabam imaginando que, puxa, é muito difícil tratar de cultura organizacional. Cultura é enraizada, cultura não se modifica. E esse livro vem para desmistificar isso, vem para nos mostrar quais são os principais conceitos da cultura organizacional, como ela deve ser tratada como um ativo empresarial, e que ela pode ser um diferenciador crucial nesses tempos de desafio de mercado que nós estamos vivendo. Um mercado em constante mudança, e que realmente tratar da cultura organizacional como um diferencial pode ser crucial para melhorias na organização. Os autores tratam a cultura organizacional como um DNA da organização. Os autores comentam que como se comportam os colaboradores, os funcionários, como que os líderes tomam as suas decisões, como há o relacionamento entre líderes e liderados, como há o relacionamento entre os próprios funcionários. Então, quando se fala em cultura,
O livro traz o seguinte: é o jeito que ela utiliza de fazer as coisas acontecerem. Então vamos refletir na sua organização, na organização que você trabalha. A cultura organizacional reflete como as coisas acontecem? E está correto da forma que as coisas acontecem, como é refletido nessa cultura organizacional? Veja, quando nós falamos em cultura organizacional, aqui eu tenho um livro e ele é tangível, eu consigo pegar nesse livro. Quando nós falamos em cultura organizacional, é algo abstrato, é algo intangível, eu não consigo tangibilizar de uma forma, né, momentânea essa cultura organizacional. Então, fazer com que a organização como um todo possa levar esse jeito de ser da organização como algo seu, como algo de engajamento, às vezes é um processo mais difícil. Então, os autores mostram também uma pesquisa feita em Harvard que 89% das empresas pesquisadas mostraram que quando a cultura organizacional ela não é tratada de forma inovadora, que ela não é tratada com renovações, ela apresenta baixa taxa de uma cultura mais inovadora, de uma cultura mais tecnológica. Ela se mostra estagnada. E uma cultura estagnada pode muitas vezes levar as empresas a deixarem de existir. É verdade. Nós temos dois casos, e aí eu reforço aquilo que eu trouxe no começo da nossa fala para vocês. É importante nós prestarmos atenção nos exemplos práticos, né? Aquilo que nós vemos na teoria e trazer para a prática aqui do nosso dia a dia. Empresas de grande renome nacional e internacional, temos exemplos clássicos, como uma empresa líder de fotografia, no segmento fotográfico. Deixou, né, uma das questões que fez com que essa empresa deixasse de ser líder no mercado de fotografias foi realmente deixar a cultura organizacional estagnada. Com esse mercado sempre em modificação, sempre buscando as diferenciações, se a cultura não acompanhar e ficar estagnada, os concorrentes vêm e tomam o seu lugar. Outra empresa também que o livro trata, que é uma empresa no segmento de celulares, também acabou sendo engolida pela concorrência. Por quê? Por não acompanhar esse mercado em modificação, por fazer com que os grandes líderes, os líderes de mediação e os funcionários não conseguissem trabalhar a cultura organizacional como um ativo estratégico da organização. Quando nós pensamos, né, na cultura organizacional, eu tenho que fazer uma pergunta bem estratégica e eu peço novamente a reflexão de vocês. Por que a organização de vocês existe? Qual é o propósito dela? Quais são os valores que ela tem? Eu sei por que a Gran Faculdade existe. Eu sei qual é o propósito da Gran Faculdade e eu trabalho na Gran Faculdade com esse engajamento de fazer com que esse propósito, as narrativas descritas e faladas todos os dias, sejam incorporadas por todos nós que estamos aqui para que vocês possam ter um resultado melhor. E quando nós falamos em cultura organizacional, nós temos que pensar o seguinte, né? Isso vem do CEO das organizações. Nós temos o CEO como exemplo e nós temos um CEO como exemplo em todas as organizações porque ele remete muito da cultura organizacional e fazer com que, além dele remeter às questões da cultura organizacional, será que o líder de vocês, ele também remete símbolos, simbologias daquilo que a cultura organizacional é? Então, sempre aquela questão, né? Nós estamos na cola da cultura organizacional, nós somos grudadinhos na cultura organizacional. Então, como ela se forma e como ela está, nós funcionários, nós colaboradores, estamos sempre colados nela. Em qual cultura organizacional você está? Como é
a cultura organizacional da sua organização? Faça essa pergunta, por que ela existe? Você já teve a curiosidade de entrar no site da sua empresa, no manual, nos regulamentos e verificar qual é a missão da sua organização? Eu sei aqui a missão da Gran Faculdade, né? Eu sei para que ela existe e aí sim nós temos tudo isso engajado para você, nosso aluno, estar melhor sendo direcionado em tudo que a gente oferece. E isso é muito importante, né? Quando nós falamos em cultura, nós precisamos entender assim, quais são esses valores que moldam a cultura? Comportamentos moldam a cultura? Sim, comportamentos moldam a cultura. E aí, esses comportamentos, eles existem de que forma? Muitas vezes os comportamentos dos colaboradores, dos funcionários, se mostram diferentes do que é o comportamento da organização. Outra pergunta para ser refletida por vocês, e a gente vai participando aqui e vai conversando. Você já buscou uma organização que realmente tenha a ver com o seu propósito de vida? Você já fez um Canva, um projeto, um planejamento estratégico da sua vida? O que você busca para a sua vida em médio, curto e longo prazo? Quando você faz esse planejamento e você verifica o que você deseja para a sua vida pessoal e profissional para daqui a 3, 5, 10 anos, busque uma empresa que esteja de acordo com com os seus valores, com o seu propósito. Você vai verificar como as coisas caminham muito mais felizes. Você vai verificar como os resultados acabam sendo atingidos com muito mais facilidade. Então, tratar realmente da cultura organizacional como um ativo estratégico faz a diferença. Rotina molda a cultura. Claro que rotina molda a cultura. Então, deixar você como líder sempre as expectativas claras, sempre as expectativas padronizadas, para que todos os funcionários possam colar nessa cultura organizacional. Ter uma narrativa, uma história. Nós aqui, e eu utilizo a Gran Faculdade porque sou apaixonada pelo que faço e aonde estou, eu verifico sempre, busque também as narrativas aqui no YouTube dos Imparáveis. Nós temos a narrativa de todos os nossos alunos, feito pelo nosso CEO, pelo nosso presidente, daquilo que nós proporcionamos aos alunos e aquilo que os alunos nos trazem de volta em relação às suas histórias. E isso emociona, isso engaja, isso nos faz acreditar naquilo que é o meu propósito, que eu estou de acordo com o propósito da organização. Então é muito importante olhar essas narrativas, verificar as conquistas, se emocionar com essas conquistas. Isso mostra que você está engajado com a organização. Quando nós falamos em cultura, nós também temos uma questão aqui no livro do Novo Código da Cultura. Eu até marquei aqui uma página onde tem uma figura de um iceberg. Nessa figura do iceberg, o primeiro nível, aquele que nós conseguimos enxergar do iceberg, que é acima das águas, esse primeiro nível, ele é um nível não profundo, ele é um nível, né, que está sobre as águas. Então, eles chamam aqui de quais artefatos estão nesse nível 1 desse iceberg e que muitas vezes as empresas acreditam que por meio desses artefatos, a cultura organizacional pode ser moldada. Vou dar um exemplo, e na verdade um exemplo que vem aqui do próprio livro. Eles têm um exemplo de colaboradores de uma organização que tinham na sua empresa uma sala de descompressão. E aí foi se verificando pelos líderes que essa sala de descompressão não era tão usada. Como essa sala não era tão usada, na pesquisa organizacional, pesquisa de clima, descobriu-se que essa sala não era utilizada pelos funcionários porque os funcionários, ao quererem utilizar a sala ou estarem na sala de descompressão, se sentiam vigiados, no sentido dos líderes, pensando assim, se ele está nessa sala de descompressão, não está produzindo, a produtividade dele vai cair. E com esse receio, os funcionários não iam utilizar a sala de descompressão. Viram só? É um benefício, é um artefato, mas ele está acima das águas.
ele está no nível 1. Ele não tem uma profundidade do iceberg. Ou seja, não adianta nós termos artefatos, tangibilizar ou buscar tangibilizar a cultura organizacional sem enraizá-la. É preciso que essa narrativa seja falada, gritada, gesticulada por todos, para que todos possam usufruir de uma sala de descompressão quando se tangibilizam alguns benefícios e possa-se realmente ver que isso está enraizado na cultura organizacional. Então, isso significa uma cultura forte, significa uma cultura absoluta. Quando nós falamos em cultura forte também, nós temos que pensar o seguinte: será que ter uma cultura forte significa que todos pensam de forma idêntica? Não. Ter uma cultura forte é ter diversidade de pensamento. E aí eu coloco mais uma questão. Na organização que você trabalha, há diversidade de pensamento? Porque quanto mais diversos são os nossos pensamentos, mais nós podemos unir boas ideias e trazer o quê? Melhores resultados para a organização. De uma melhor forma, conseguimos atingir as metas em conjunto da organização. Quando nós falamos, né, em cultura organizacional, é preciso também dizer o quê? Que nós precisamos inovar. A inovação, se nós fizermos aqui uma linha reta, né, nós temos que pensar o seguinte: a inovação, a cultura organizacional buscam resultado. Então, se eu tenho a inovação e eu tenho a cultura organizacional centralizada, em que sentido? De que ela está no meio entre a inovação e os resultados, pode ter certeza que eu vou ter narrativas, propósitos e tratar da cultura organizacional como um ativo estratégico, né? Nós precisamos entender que nos dias de hoje há uma cultura híbrida de trabalho. Muitas vezes, ficar estagnados em salas fechadas, como antigamente, onde várias pessoas trabalhavam na mesma sala e ali não tinham uma produtividade tão grande, às vezes, será que ter um pensamento de um trabalho híbrido ou um trabalho remoto não melhoraria a produtividade ou o engajamento? É preciso estudar a cultura organizacional, é preciso estudar e verificar o que está acontecendo nos dias de hoje, o que o mercado pede. Por quê? Porque quando se fala em cultura organizacional, vai além dos resultados financeiros da organização. É também pensar no desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário. Quando se tem esse pensamento também para o lado do funcionário, pessoalmente e profissionalmente, ele se sente valorizado. Ele sente que o seu propósito de vida está condizente com o propósito organizacional, usando de todos os artifícios. Então, a cultura organizacional, em resumo, ela precisa estar caracterizada por uma crescente de adaptação, de inclusão, de responsabilidade social e de tecnologia. Não há mínima possibilidade de deixar isso de lado. E quando nós falamos ainda em cultura organizacional, indo agora para o final do nosso Livros em Pauta aqui, o Novo Código da Cultura de Sandro Magal, de José Salib Neto, eles trazem aqui como que nós podemos nos adaptar a essas novas tendências. Então vejam, são dicas preciosas, de novo eu trago aqui para vocês, estamos indo para a prática daquilo que nós estudamos na teoria, nos estudos de caso, e nós tentamos aqui trazer com cases práticos. Quando nós falamos em como se adaptar a esse novo modelo ou a esse novo código da cultura ou tratar a cultura como um ativo estratégico, nós temos que pensar o seguinte: as organizações que promovem a cultura, elas estão incorporando novas tecnologias? Elas estão se adaptando a essas novas tecnologias? Isso é um pensamento para nós refletirmos e ajudarmos a nossa organização. Quando nós falamos em pensarmos no novo, nós temos que pensar o seguinte: como estão as mudanças demográficas? Como eu, como líder, preciso trabalhar a diversidade de origens, perspectivas, as experiências, a diversidade de gerações
dentro de uma própria organização. Vocês já pararam para olhar para o lado na organização de vocês a diversidade que nós temos dentro da organização? Num único item, idade. Nós temos aqui pessoas, por exemplo, dentro de uma organização que podem ter os seus 18, 19 anos, como também eu tenho pessoas de 50, 60 anos, e ser um líder que saiba trabalhar essa diversidade dentro da organização é fazer com que as experiências sejam compartilhadas. Então, uma dica preciosa do livro é compartilhe experiências. Uma dica preciosa do livro é saiba ouvir os seus colegas, porque saber ouvir os seus colegas traz muita experiência. E a palavra experiência nos dias de hoje é fantástica. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, a questão da ética, da transparência, isso é muito importante dentro das organizações quando se fala em cultura organizacional. E para que nós possamos finalizar, eu quero trazer uma frase de impacto deixada aqui pelos autores. Prestem atenção. Uma cultura forte não é apenas um diferencial, é a única maneira de sobreviver em um mundo de constantes mudanças. Sandro Magaldi e José Salib Neto. Muito obrigada e até o próximo Livros em Pauta. Tchau, tchau!